do resultado de ontem à noite no Campeonato Brasileiro que preteou o olho da gachada. Que o Vitória não deve cair. Justamente. Alarmista. Às vezes eu faço questão disso. Eu costumo dizer que é muito bom se antecipar um problema que a gente enxerga no horizonte. E eu faço isso sim. Em relação ao internacional, eu também faço. Pois eu digo, depois do resultado de ontem à noite no Campeonato Brasileiro, que preteou o olho da gachada. Sinal de alerta ligado. O Vitória venceu o Santos. E eu chamo Paulo Pires na tela, junto com os guris do Coffee Colorado, para a gente já na abertura, analisar essa questão. Bom dia, o Stormovski, bom dia, o Pedro Raide, bom dia, o Paulo Pires. Paulinho, qual o tamanho que deve ter a minha preocupação neste momento, Paulinho? Baldasso, não fica brabo comigo, bom dia pessoal, mas eu comprei um aparelhinho chamado tranquilidrômetro, que Ai, mede o nível de tranquilidade, entendeu? O meu nível de tranquilidade, por exemplo, estava no estágio na sexta-feira, quando o Vitória derrotou na quinta, no dia anterior, derrotou o Bahia, no Clássico Bavi. Aí o Inter ficou a 4 pontos do Z4. Aí o tranquilidrômetro deu uma baixada, né? Tranquilidade caiu um pouquinho. Aí veio o jogo do final de semana. O Inter ganhou do Sport. Subiu o nível da tranquilidade. Aí o Vitória ganha do Santos na Vila. Caiu de novo. Onde eu quero chegar com isso? O Inter, nesse momento, após a vitória dos baianos contra o Santos na Vila, voltou ao estágio que estava na sexta-feira, com 4 pontos acima do Z4 e com um jogo a menos. Amanhã, à noite, em Salvador, o Inter enfrenta o Bahia. Este é o jogo bônus track para o Inter. É o jogo atrasado do Inter, porque o Vitória não tem jogos atrasados para fazer. O Inter tem. Então, o que o Inter fizer amanhã em Salvador é ótimo. O Inter perdeu o jogo. Ok, beleza, não quero isso, mas se manteve a diferença em 4. Se o Inter empatar, a diferença de 4 sobe para 5. Se o Inter conseguir vencer, que eu acho que não é a tendência, mas conseguir vencer em Salvador, a diferença de novo volta para 7 pontos. Claro, obviamente que o Inter estando a 4 pontos da zona de rebaixamento causa uma certa intranquilidade. Isso eu concordo. Sem nenhuma dúvida, porque o Inter tem no momento 35 pontos contra 31 aí da dupla agora, Vitória e Santos. Como o Vitória tem um jogo a mais que o Santos, o percentual do Vitória, inclusive, é inferior ao do Santos, então o Santos com uma vitória a mais, ele ocupa a 16ª posição e o Vitória, com uma vitória a menos, ocupa o 16º lugar. Então, no momento, o balizador é o Vitória, mas a partir de agora, nós temos um outro adversário, que é o Santos. E aí entra uma outra coisa, sem falar do Inter ainda, só na relação Vitória e Santos. O Vitória está em ascensão. O Vitória estava já pensando em jogar a Série B no próximo ano. O Vitória pegou um embalo importante depois da vitória de um clássico e conseguiu uma vitória ontem estrondosa contra o Santos na Vila Belmiro. Então nós temos um time em ascensão, jogando o melhor futebol do que o Inter e do que o Santos. Eu digo para vocês neste momento, Paulinho, e aí isso é subjetivo, isso não é objetivo como os teus números, que o Vitória não deve cair, justamente pela linha ascendente nesta reta final. Pela linha ascendente nesta reta final. E o Santos o contrário. O Santos o contrário. O Santos é o clube grande e você sabe muito bem o que acontece com o clube grande quando entra em crise. Tem um imã que puxa para baixo, por causa da pressão e por causa dessas coisas. Então, se tu me pedires neste momento quem tu acha que tem mais risco de cair, eu diria que o Santos tem mais risco que o Vitória. Mas tem essa questão de um jogo a mais. Vitória tem um jogo a mais que o Santos. Paulinho, quais são os próximos jogos? O Vitória deu uma sorte, entre aspas. O Vitória ganhou do Bahia, um clássico, elevou moral e teve o privilégio, entre aspas também, de ter na sequência próxima os dois times que ele pode enfiar para baixo, que é o Santos e o Inter. Do Santos ele ganhou. Quais são os próximos, vamos lá, 3 jogos do Vitória? Vou colocar na tela, Baldasso, os próximos 5 jogos de cada um, na verdade, aí, ó. Tem até uma galera que eu tô colocando aqui, porque de uma forma prática, objetiva,
matemática, eu tenho que colocar essas equipes aqui brigando, pelo menos pela última vaga para o descenso. Estou descartando no momento aqui Fortaleza, o Juventude teve uma bela vitória contra o Bragantino ontem por 1-0, o Sport, que está praticamente caindo, então o Sport, Fortaleza e Juventude, estou descartando essa briga por enquanto. Então, desta turma aqui dos 8, tem uma vaga para a Série B da próxima temporada, mas de uma forma objetiva. Próximos jogos do Vitória, vamos lá. Coloquei aqui os próximos 5 jogos do Vitória. Vitória tem agora Corinthians em casa, na próxima rodada, enfrenta o Cruzeiro em BH, depois recebe o Inter, confronto direto lá no Barradão, joga mais uma em casa contra o Botafogo e sai para jogar contra o Bragantino lá em Bragança Paulista. O Inter tem agora o Bahia em Salvador, jogo atrasado do primeiro turno ainda, depois no sábado enfrenta o Fluminense no Rio, volta para enfrentar o Atlético Mineiro no Beira-Rio, joga contra o Vitória em Salvador, duelo direto, e depois enfrenta o Bahia, aí o jogo do segundo turno no Beira-Rio. Então são os 5 jogos do Inter, próximos jogos, e os 5 do Vitória.